Olá pessoal, eu estou aqui hoje com o René. Olá pessoal. Meu nome é Claudemir, trabalho na Daruma Automação. O René é um dos nossos programadores aqui, faz parte da nossa equipe de desenvolvimento. Como vocês sabem, nós temos dois laboratórios, um aqui em São José dos Campos, sediado no Parque Tecnológico de São José dos Campos, dentro da Univap, e nós temos um outro em Fortaleza, onde fica uma outra equipe também de programadores, de desenvolvedores. Essa equipe está voltada, focada, exclusiva, fazendo unicamente implementações para desenvolvedores, certo, René? Exatamente. Então a gente pega toda lá, Daruma Framework, compilação para Android, compilação para Linux, compilação para Windows, feedback da comunidade, como que nós acabamos de gravar um vídeo agora que é falando sobre rotas IP na impressora não fiscal serial e Ethernet. Vários feedbacks nós implementamos através dessa equipe de desenvolvimento. E o René é um dos integrantes aí dessa equipe, está conosco, vai fazer mais ou menos um ano, quase um ano, né? Faz um ano. Um ano, né? E ele tem trabalhado bastante nas implementações do Daruma Framework DLL. Uma das implementações que nós fizemos, e nós vamos apresentar hoje aqui, é o manejo desse display aqui, ó. Se você puder dar um foco aqui, ó, para mim, ó. Manejo desse display aqui, tá? Esse display aqui, ó, ele é o display do nosso PDV Touchway. Nós já apresentamos em vídeos anteriores esse PDV inteirinho. Demos um foco atrás, na frente, mostramos um cara chamado On-Screen Keyboard, que eu vou repetir novamente aqui como é que ele funciona. Mas o objetivo hoje aqui é mostrar os comandos na Daruma Framework DLL que manejam o display. Ora, para que eu tenho um comando na DLL para manejar display, se eu sei que todo display, seja ele built-in no produto, seja ele pescoço de ganso, seja ele externo, interno, pendurado, eu falo com ele simplesmente escrevendo na porta serial. Vocês já vão entender as funcionalidades que nós colocamos na Daruma Framework DLL, e aí o Linux herda isso automaticamente, o Android herda isso automaticamente, para você manejar o display, legal? Uma coisa interessante, e vocês já viram a apresentação desse produto em outros vídeos já, é um cara chamado On-Screen Keyboard, que é esse carinha aqui, ok? É o teclado que eu tenho disponível para poder manejar o produto, ou digitar CPF para nosso fiscal paulista, ou alguma outro input de dados que a aplicação touch necessite, ok? Então ele fica no canto ali, se eu quiser eu só dou um peteleco no canto aqui, ele vem, eu consigo usar aí o On-Screen Keyboard, legal? Tá saindo aqui no monitor? Tá. O René, ele vai usar um tecladinho de borracha que ele tem, só mostra para o pessoal aí para eles verem o que você está usando. É um tecladinho que ele tem de borracha aqui para facilitar um pouco aí a vida, legal? A gente não vai usar, tá usando o On-Screen Keyboard nessa hora para fazer o manejo do display, legal? Eu queria mostrar para vocês antes disso aqui, ó, onde é que você vai baixar tudo isso que nós vamos mostrar aqui, ok? Tá aqui, ó, no site desenvolvedores, desenvolvedoresdaruma.com.br, ok? Você vai entrar aqui nesse link, ó, PDV Touchway, tá? E aqui nesse link PDV Touchway, deixa eu só usar aqui o Magnifier, aqui, ó, nesse link aqui, ó, ok, ó, Thin Client PDV Touchway. Quando você der um clique nesse link aqui, ó, ele vai aparecer aqui o site, e você vai poder rolar o site para baixo aqui e vai baixar a DLL. Ou você vem aqui diretamente no microterminais, PCs, atualizações, BIOS, drivers, plataforma Windows, plataforma Linux, Help, SDK. Você tem todos os links aqui que você pode baixar o manejo desse display, ok? Se você descer um pouquinho mais aqui, ó, você vai encontrar um cara chamado STK, que é o Start Kit. Para que serve esse Start Kit, tá? Deixa eu só fechar esse carinha aqui. Ó, esse Start Kit, que é esse grupo aqui, ó, de STKs, ele serve para você ter um how-to, um passo a passo, um step by step, de como é que você instala o sistema operacional, maneja o display diretamente ou usando a DLL também. Embora você pode entrar no Help Online, que ele se encontra aqui, ó, vou até habilitá-lo para você ver. Aqui, ó, Help Online, você acessa o Help Online e dentro desse Help Online você tem todos os métodos aqui explicando do display, que é o que o René vai fazer a demonstração agora, legal? Naquela hora, René, que eu estava mostrando o On-Screen Keyboard, ele estava projetando aqui. Então, não aí, tá? Então você pluga ali, que a gente demonstra de novo, sem problema nenhum. Deixa eu passar para o lado de cá. Aí, daqui a pouco ele entra. Vamos lá. Você pode dar aí um Alt, alguma coisa para ver se ele entra? Alt, vamos dar uma função. Aí, beleza. Digita a senha dele. Bacana, estamos projetando. Esse carinha aqui que eu expliquei para vocês, não estava projetando antes, ó, que é o On-Screen Keyboard, tá? Então você usa o On-Screen Keyboard, ele simula todo o teclado virtual, inclusive essa teclinha aqui, ó, que é a teclinha de símbolo do Windows, né? Okay? Exatamente. Então ele simula essa tecla, ó, tá vendo que ele abriu aqui o símbolo do Windows, ele simula a tecla Alt, a tecla Ctrl, ok? Então todas essas as teclas normais que um hard key possui, ele faz para o software aqui. Então você fecha aqui, ele fica no canto, você dá uma petelecozinha aqui nele, ó, e vem um On-Screen Keyboard para você usar, legal? O René vai usar o tecladinho de borracha para facilitar a nossa vida, ok? Então vamos lá, René. Você está projetando aqui, eu estou vendo. Joia. Ok? O que é isso aqui?
Bom, pessoal, primeiramente, esse aqui é o XML, como vocês já sabem, lá onde se configura os produtos, tem toda a configuração do framework. O que tem de novidade aqui? Nós temos aqui esse módulozinho aqui, ó, Display, que é justamente o produto que nós estamos apresentando. Então aqui, ó, tem as tags tradicionais de todos os produtos, que é a auditoria, né, para exibir ou não exibir o log, a porta serial e a velocidade com a qual você vai estar comunicando. Vale a pena ficar atento ao seguinte: a porta serial, a porta com é sempre com 5 para os displays que são Atom, né, processador Atom. Isso o William e o Claudinei já explicaram no vídeo anterior, o vídeo de lançamento do nosso display. Então eu não preciso na minha aplicação me preocupar com abre com 5, fecha com 5, a DLL faz isso automático, certo? Automaticamente. Beleza. Você iniciou, ele já busca a comunicação, já comunica. Inclusive, temos aqui, ó, mensagem de abertura. A partir do momento que você subiu a DLL e ela comunicou, essa mensagem de abertura aqui, ó, vai para o nosso display. Então, ó, nós temos aqui, ó, linha 1 e linha 2, onde você pode configurar a mensagem a ser exibida a partir do momento que você inicializa a nossa DLL. Bacana, Então, ou seja, a aplicação executável rodou, subiu a DLL, eu posso colocar qualquer mensagem aqui para que isso seja mostrado automaticamente, né? Exatamente. Bem-vindo, bom dia, alguma outra coisa. Bem-vindo, qualquer mensagem. Abriu o PDV, pode colocar ali, caixa aberto. Legal. E quando a aplicação fecha? Quando a aplicação fecha, você tem aqui, ó, mensagem de encerramento. Bacana. Assim que você fechou a aplicação e você fez a instância da nossa DLL, ele joga essa mensagem no display, que você pode configurar a mensagem que você quiser. Se você não quiser nenhuma mensagem, é só deixar o campo em branco. Legal, então a nossa DLL ela tem uma entrada e uma saída. A aplicação entrou na DLL, mostra essa mensagem. A aplicação saiu da DLL, ela mostra essa mensagem aqui. Bacana. Toda mensagem que você coloca aqui, você tem algumas tags, né, o nosso tradicional DHTML, algumas tags especiais para você poder formatar o texto, como centralizar, linha direita. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Vou explicar primeiramente como está funcionando aqui o nosso XML. Bacana. Mensagem promocional, me explica um pouquinho dessa tag aqui, ó, mensagem promocional. Joia. Mensagem promocional, você vai chamar um método que você vai executar uma animação, você vai jogar um texto no display e vai executar uma animação em conjunto. Então você pode configurar aqui a mensagem que você quer exibir, né, a linha 1 e a linha 2, sempre atento que o nosso display tem duas linhas, né? De quantas colunas? De 20 colunas. Legal. E você tem aqui, ó, a animação que você quer passar. Dentro dessa tag aqui, você indica, né, através das tags de HTML, qual é o tipo da animação que você quer executar e a configuração de cada uma delas. Bacana. Me fale um pouco sobre os tipos de animação que a gente tem, a gente possui, né? Não precisa falar as tags, porque a gente vai estar mostrando ali, mas quais são as animações que eu posso fazer com a palavra no display? Nós temos 3 tipos de animação. Nós temos a animação de piscar o texto, você joga o texto lá e ele fica, né, fazendo a intermitência do texto aqui no nosso display. Para sempre? Você pode configurar um tempo, Bacana. Você pode passar quantos minutos, ou então até mesmo a que horas você quer que encerre a animação. Bacana, ou seja, eu posso programar o término então, né? Exatamente, você Bacana. pode definir um timeout, ou então você não passa nenhum parâmetro de timeout e ele fica executando. Bacana, fechado. Até você tem um método também que você pode chamar que você interrompe essa animação. Bacana. Então se você está ali executando, você quer parar, você só chama um método. Fantástico. Qual outra animação que eu posso fazer? Além da pisca-texto, você também tem o scroll horizontal e o scroll na vertical. Legal, ou seja, o texto fica rolando, ou então o texto fica passando. Exatamente. Bacana. A mesma coisa com o tempo também, né? Eu posso deixar um tempo definido, passe por 2 minutos. Isso. Não é isso? Ou então eu digo passe até que eu diga para você parar. Exatamente. Bacana. Ou então até você determinar uma hora. Eu quero que encerre agora às 5 horas. Vai Bacana. ficar executando até das 5 horas. Vamos fazer as demos? Vamos lá. Só falando de uma última tagzinha que tem aqui, Claro. ó, que é a máscara. Perfeito. Quando você está trabalhando, vamos supor, em conjunto com a impressora fiscal, e você retorna ali o GT do dia, você quer exibir isso no display, geralmente a impressora retorna sem as casas decimais, né, sem a vírgula, sem a formatação. Você pode passar essa máscara aqui, que você, em conjunto com uma tag de HTML, você consegue aplicar essa máscara no valor que você passar. Bacana. Então você já tem todo o alto nível aí que a gente disponibiliza do nosso framework para você trabalhar com os produtos da Darum. Bacana. Aí, essa questão da máscara aqui, ela é muito importante para o desenvolvedor por 2 motivos. Primeiro, quem aqui já não foi traído por aquela questão do peso do produto, jogar para a impressora fiscal e faltar 1 centavo na hora de você fechar o cupom? Vários já, né? A nossa impressora ela não tem isso, por quê? Ela devolve para você, no momento que vendeu o item, você vendeu o item, ela devolve para você o valor líquido que aquele item foi gravado na memória. Você pega esse valor líquido
e mostra no display. E claro, esse valor líquido, ele vem, conforme o René falou, sem R cifrão, sem ponto e sem vírgula. Exatamente. Então você só aplica uma máscara e automaticamente no display já fica formatado o valor unitário daquele produto. Ou você quer colocar total a pagar, passe os valores sem R cifrão ou com alguma outra máscara que você pode criar, e a DLL se encarrega de mostrar isso para você no display, certo? Exatamente. Vamos para as demos, René? Vamos lá. Eu vou encerrar aqui a aplicação que já estava aberta, Tá. justamente para poder aparecer aqui a nossa mensagem de abertura. Nossa mensagem de abertura é cupom aberto, né? É Não, caixa aberta. caixa aberto, Aqui, né? ó. Se a gente for ver aqui. Caixa aberta e mensagem de abertura, certo? Legal. Se vocês repararem, aqui ó, eu estou passando uma tagzinha de HTML para centralizar. Então o texto que está aqui no meio, caixa aberto. E a segunda linha, ó, ela não tem texto nenhum. Bacana. Então vou CE, ó, você abriu CE, fechou CE, certo? Joia. Então eu vou iniciar aqui minha aplicação. Esse é um exemplo que a gente fez em Delphi, né, para poder testar. Já vamos ter Exatamente. fonte em C Sharp, em VBNet, em várias outras linguagens no site. Esse aqui é o nosso tradicional exemplo. Agora tem um novo módulozinho aqui que é o display, que eu vou estar executando. Bom, a partir desse momento, já subiu a nossa DLL, já configurou o produto display, e ele vai estar aqui a mensagem de abertura que a gente configurou já no XML. Tá. Faz um favorzinho para mim. Fecha aqui. Fecha a aplicação em Delphi. Fecha aí também. E Vai. altera aqui a mensagem de caixa aberto. Coloca aí próximo cliente. Vamos colocar aqui. Próximo cliente. Próximo cliente. Isso, alteramos a mensagem de boas-vindas, né? Ok? Exatamente. Aí salva o XML, Salvei o XML. roda a aplicação em Delphi. Você dá um foco no display aqui pra gente, ó. Só confirmar aqui. Próximo cliente. Save, perfeito. Aí você roda a nossa aplicação em Delphi. Tá lá, ó, display, tá vendo? Próximo cliente. Legal? Bacana, então essa é uma mensagem de boas-vindas, né? Exatamente. Se você não quiser nenhuma mensagem, é só deixar o campo em branco. Legal, agora fecha a aplicação. Olha lá, ó, mudou para caixa fechada. Ok? Então é aquela mensagem de boas-vindas e mensagem de encerramento, né? Exatamente, justamente Legal. essas que nós configuramos aqui e a mensagem de encerramento que nós passamos também configurar no XML. O mais legal disso é que eu não preciso mexer nada no meu código-fonte. Eu vou no XML e faço alteração, né? Exatamente. Bacana. Vamos lá, mais demos, Renê. Mais demos. Vamos lá, vamos executar novamente aqui o exemplo. Joia. Aqui, display. Bom, o primeiro dos métodos que nós temos aqui no nosso exemplo são os métodos para trabalhar o cursor do nosso display. Certo. O primeiro dos métodos aqui, ó, cursor ligar. Esse método permite que eu exiba ou oculte o cursor ali. Perfeito. Então eu vou passar o parâmetro 1 Para exibir. e ele vai mostrar para mim aqui no display Bem no cantinho aqui, né? o cursor. Exatamente. Bacana. Sempre Mostrou lá. iniciando na primeira linha da primeira coluna. Legal, apaga ele para mim. Joia. Então Se vamos lá, eu o quiser- método é cursor ligar DSP, Exatamente. perfeito? Seguindo o padrão de chamadas da Daruma Framework, né? Exatamente. E se eu quiser ocultar o meu display, o meu cursor, é só passar o parâmetro 0. Bacana, E pronto. Só isso. bacana. O que mais? Joia. Eu vou ativar novamente o cursor para poder mostrar as demais funções relacionadas ao cursor, que é posicionamento. Tá bom, Então é legal a gente ter o cursor. bacana. Então aqui ó, eu tenho agora o método cursor mover. Esse método eu vou passar um valor, por exemplo, eu vou passar 1. Eu vou mover o quê? O cursor uma casa para a direita. Então, Legal. Coloca 10 aí. se eu passar, quero mover 10 posições. A partir da posição que ele está, ele vai mover 10 posições. Ok, parou aqui justo embaixo da letra C, né? Bacana, Joia. legal. Próximo, Deixa eu só limpar esse texto que está aqui. tá bom. Você chamou a função de enviar texto sem nada, certo? Exatamente. Tá bom. Na verdade, eu chamei o método de limpar o display. Limpar display. Todo o texto que Fantástico. tiver lá, ele vai limpar e vai Perfeito. posicionar o cursor para mim novamente no início. Ok, linha 1, coluna 1. Exatamente. Então, o método mover cursor, eu passo o valor 10, ele move 10 posições para a direita. Bacana. Também, nesse método, eu posso passar um valor negativo, passei menos 5. O que acontece? Ele vai retroceder o cursor 5 posições. Fantástico. Então, Bacana. é muito simples trabalhar com o cursor. Bacana. Com- Posso trabalhar com o cursor Exatamente. para onde eu quero. Qual a importância de posicionar o cursor? É que às vezes eu quero imprimir exatamente numa coluna específica, né? Isso Então eu mesmo. posiciono
e manda imprimir, certo? Certo. Se você Bacana. quiser corrigir um caractere também no meio do texto, você pode posicionar o cursor ali, jogar o caractere e ele substitui. Sobrescrever, bacana. Joia? Fechado. O que mais? Legal. Outros métodos que nós também temos é justamente o método de mover o cursor abaixo e acima. Ele simplesmente move exatamente na mesma coluna que ele está, para baixo ou para cima. Sem parâmetro nenhum, né? Sem Mostra parâmetro para nenhum. baixo, Só chamar mostra, o método e mostra ele já pra faz cima. toda... Bacana. Então eu vou mover o cursor para cima. Joia. Legal. E outro dos métodos de posicionamento de cursor também. O método posicionar o cursor é o seguinte: eu vou passar em qual linha e qual coluna específica eu quero posicionar o meu cursor. Para mim não ter que ficar aquele move o cursor. Vai para baixo, vai para a direita, já você- passa de uma vez só o X e Y, né? Exatamente. Tá. Passou a coordenada aqui, X para a linha, eu quero que ele fique na linha 2. Ok. E vou passar aqui agora a coordenada Y, que é a nossa coluna, eu quero na coluna 6. Ok. Ou seja, o meu cursor tem que mover Aqui, né? na linha 2, na coluna coluna 6. 6. Perfeito, bacana. Joia? Numa única função eu já movo linha e coluna, né? Exatamente. Legal. Bom, O que mais, Renê? agora vamos para o método. Eu vou posicionar novamente o meu cursor no início. Então é só passar aqui linha 1, coluna 1. Foi pro Ele jogou o começo. cursor lá no comecinho. Perfeito, bacana. Os métodos de envio de texto. É muito simples. É só você chamar aqui o nosso método aqui do display e enviar texto, underline Certo. DSP, underline Daruma Framework, Certo. e passar o parâmetro do texto que você quiser. Perfeito. Você pode passar um texto de qualquer tamanho, que ele simplesmente vai jogando o texto sem problema algum. Então eu vou colocar aqui Urmit Daruma. A partir do momento da onde o meu cursor está, ele vai jogar o texto para mim lá. Bacana. E parou lá, né? E parou lá. E o cursor sempre ele vai acompanhando conforme você vai jogando o texto. Então se eu jogar Bacana. um texto novamente aqui, como o meu cursor está junto ali no final do texto, eu vou Claro. jogar um texto e ele vai simplesmente... Ele vai continuar. Exatamente. Bacana, fantástico. Vai no display de novo aqui, por favor, Renê. Manda o texto de novo. E só puxa essa janelinha um pouco para cima. Isso, para cima. Pega lá o on-screen keyboard para nós. Isso, e vai Aqui. com o on-screen keyboard agora. Certo. Digita Vou colocar aqui. qualquer texto aí. Ok? Então só para a gente ver que o on-screen keyboard nesse nosso touch também funciona Joia. idêntico como se fosse o teclado fixo, né? Legal. Eu vou colocar um texto maior aqui, ó. Daruma Framework. Ok? O que acontece? O texto vai chegar aqui no limite, ele vai continuar o texto na linha de baixo Bacana. e assim sucessivamente. Então eu não perco o texto, né? Não, nunca perde o texto. Ele sempre vai jogando de Legal. acordo com o que ele vai distribuindo no display. Então dá o ok. Mandei o texto lá. E aí ele ficou aqui, tá vendo? Daruma Framework. Bacana. Exatamente. Então a DLL já controla esse limite de 20 colunas que o display tem. Isso. Show de bola. Menos um trabalho para o desenvolvedor, né? Exatamente. Aqui, Bacana. Pode fechar o on-screen keyboard se quiser. vou E fechar continuar aqui. com o seu tecladinho de borracha. Então aqui, ó, é sempre muito simples, né, esse tecladinho aqui, ó, porque ele sempre fica no cantinho. Qualquer Verdade. hora que eu quiser chamar ele aqui. Bacana. Joia, agora eu tenho um texto ali, eu preciso limpar todo o texto do meu display. É só chamar um único método e limpar underline DSP, underline Daruma Framework. Eu venho aqui, chamo o método, Limpou limpa o todo display. o meu display e eu Bacana. posso ir jogando o texto normalmente. Bacana. Joia. Agora, como nós estávamos falando aqui da mensagem promocional, vamos lá, então, a execução das animações que nós temos disponível aqui, que a nossa DLL já trata para trabalhar com o nosso display. Bacana. Se nós formos ver aqui no meu display, o que eu tenho configurado no meu XML? Eu tenho aqui a mensagem, ó, na mensagem promocional, na minha linha 1, eu tenho aqui mensagem e na linha 2, promocional. Ambas Reparem- centralizadas, né? Exatamente. Repare que eu tenho uma tagzinha de HTML aqui, ó, CE, que é para mim justamente centralizar o meu texto. Tá. E aqui embaixo, nessa tag aqui, animação, o que eu tenho? Eu tenho essas tags aqui, ó, PP. O que o PP vai fazer? É justamente para piscar o texto. São tags sempre com um nome bem assim, piscar texto, né? Piscar texto, scroll horizontal, SH, SV, scroll vertical. Isso tudo tem nosso help online. Você pode acessar lá, consultar, tem toda a relação das nossas tags que você pode estar trabalhando com o display. Legal. Então aqui, o que eu fiz? Eu configurei para piscar, né, a tag PP e repare que eu passei aqui, ó, o parâmetro 1. O que esse parâmetro 1 vai me dizer?
que eu vou piscar apenas a linha 1. A primeira linha do display que vai ficar piscando, a segunda linha vai ficar estática. Legal. Assim como eu posso passar também 2 para piscar apenas a segunda linha, e se eu não passo parâmetro nenhum, ele pisca tudo. As duas linhas. As duas Legal. linhas. Vamos isso. deixar só a linha 1. Joia. Isso. E a tag TO, o que ela é? A TO significa quantos minutos eu vou executar essa animação. Então eu posso passar aqui como parâmetro o número 3, ele vai executar essa animação durante 3 minutos. Legal. Feito, acabado o tempo, ele encerra a animação. TO então é timeout, né? Isso, Ok, exatamente. então por 3 minutos ele vai ficar aí, né? Isso mesmo. Legal, então vamos lá. Então eu vou vir aqui chamar a mensagem promocional. Aí você chama a função de iniciar a mensagem promocional, certo? Exatamente. Se você chamar encerrar, ele para. Ele para. Legal, mas aí me tira uma dúvida. Nossa DLL não é blocante, ela não bloqueia. Por exemplo, para os desenvolvedores que já estão acostumados a utilizá-las, né? Quando eu chamo lá a função dar uma FI leitura X, ele entra na DLL, a DLL faz a X, depois devolve o controle. Se a nossa DLL está preparada assim, como é que eu consigo chamar a iniciar e quando eu quero parar eu chamo a encerrar? Ah, aí que tá. Esse método exclusivamente é executado numa thread, Bacana. ou seja, processamento paralelo. Você não trava a sua aplicação, o framework continua trabalhando normalmente. Perfeito. Inclusive você pode trabalhar com outros produtos e está executando a nossa animação. Perfeito. E tem todo sentido, né? Porque se você está jogando texto para o display, você não pode impedir uma venda na impressora fiscal, parar a venda na impressora para jogar um texto para o display, né? Isso Ok? mesmo. Então isso é concomitante, na hora, né? Ok? Bacana. Vamos lá, inicia Legal. então a mensagem. Então eu vou chamar esse método aqui. É só chamar o método que ele já vai ler tudo que tem lá no XML configurado, já vai interpretar todas as tags de animação e está aqui a nossa animação. Claro. E ali, ó, ele está Display. mostrando o cursor, porque o René deixou a amostra do cursor ligada, né? Ele colocou lá, mostrar cursor para 1. Se você desligar o cursor não fica mais mostrando, né? Não. Certo? Bacana. Então, encerra a animação para nós, René. Vou aqui, Encerra a animação para nós. encerrar a Encerrou. mensagem promocional. Isso. Aí você faz o seguinte, ó. Apaga o cursor. Vou vir aqui. Vamos Passar passar o parâmetro 0. E inicia a animação de novo. E iniciar a mensagem promocional. Perfeito. Sem o cursor piscando agora. Legal? Exatamente. Então, essa palavra mensagem, ela vai ficar piscando pelos 3 minutos. Se eu quiser encerrar antes, eu chamo a encerra. Exatamente. Bacana. Se eu pegar e mandar um texto também, ele vai parar a animação, justamente porque você mandou um texto para o display. Ou seja, quero voltar a usar o display como estava antes. Exatamente. Ele encerra a animação para você poder continuar o seu trabalho normalmente. Então, manda um texto aí para nós. Vamos lá. Enviar texto. Manda qualquer texto aí. Texto. Perfeito. Texto. Tá lá. Legal. Aí, claro, geralmente você... Eu vou É normal limpar. o desenvolvedor limpar antes, né? Para depois Isso. ele mandar o texto. Então, ele limpa Limpei aqui. e manda o vou- texto. Manda um texto e tá lá. Bacana. Sempre lembrando que toda vez que eu limpo o display, o cursor sempre volta no início. Claro. Perfeito. Vamos mostrar uma outra animação? Joia. Eu vou encerrar então aqui a minha aplicação. E aí, Como quando encerrei- encerra, mostra a caixa fechado, né? Isso. Show de bola. Eu vou mudar aqui minha animação agora para o scroll horizontal, certo? SH. O scroll horizontal ele não tem nenhum parâmetro, é só SH. E eu fecho aqui minha tag SH. Salva o carinha. Também Vamos aqui, ó, salvar eu esse tenho arquivo. uma outra tag que é o VA, que ele me indica qual é a velocidade da animação que eu quero executar. Então, vamos supor, eu estou lá com o meu scroll, eu quero de repente ele execute mais rápido ou mais lento. A nossa DLL você pode configurar através de uma tag também a velocidade que você quer, de preferência ali para executar a animação. Coloca uma velocidade mediana aí, que a gente consiga ler e não fique piscando tanto no nosso display. A velocidade mediana é o 3. Tá bom, Se você 3. não passar nenhum dessa tag de velocidade de animação, o default é sempre 3. Legal. E o timeout, ele cai fora? Eu não tenho mais timeout para ele? Timeout você pode concatenar também. Tá, então... Inclusive, você pode passar a tag TN, que você vai indicar até que horas você quer que execute. Então, eu simplesmente posso fazer isso aqui, ó, às 17h30. O meu timeout é até às 17h30. Bacana, isso é ótimo, porque se o cara tem, por exemplo, uma troca de turno, aquele caixa fica fechado, eu posso ficar piscando alguma coisa promocional, caixa fechada e uma promoção de algum produto, até as meia hora seguinte, né, a meia hora seguinte, que o operador retorna para poder usar o caixa, né? Isso mesmo. Bacana, legal. Então você tem toda essa facilidade, todo esse alto nível para você estar trabalhando com o nosso display. Bacana, vamos Joia. rodar? Então, só confirmando aqui, SH, scroll horizontal, a velocidade de animação e o timeout que eu vou executar. Bacana. Eu vou salvar o meu XML. Feito isso, executo novamente o nosso exemplo. Subiu aqui.
sempre, né, no início ele joga a mensagem. Perfeito. A mensagem Próximo cliente inicial. foi aquela que nós programamos no começo do vídeo, né? Isso. Eu vou vir aqui, ó, mensagem promocional e vou iniciar. Deixa eu só ficar atento a um detalhe aqui. Você salvou o XML, né? Tem um detalhe aqui, uma observação a ser feita. Aqui, ó, na minha mensagem, repare que eu passei para centralizar o texto. Certo. Como o meu scroll é horizontal, eu não posso colocar uma tag de centralizar porque ele vai rolar, né? Ele vai rolar. andar. Então, o que eu vou fazer? Antes de executar, eu vou remover esse cara aqui. Bacana. Porque Perfeito. não temos necessidade de centralizar o texto. mais, né? Isso. Joia. Bacana. Deixa eu encerrar minha aplicação. Ali mostrou lá a caixa fechada, quando encerra a aplicação, né? Legal. Vamos executar. Mostrou a mensagem de boas-vindas ao próximo cliente. Vamos executar a animação agora. E iniciar a mensagem promo. E tá lá executando a Bacana. nossa animação. A mensagem promocional, né? Bacana. E aí eu posso aumentar a velocidade, posso diminuir a velocidade. Ele vai ficar aí até as 17h30, né? Exatamente. Legal. Então tudo você pode configurar através do próprio XML. Você Tá. não precisa se preocupar em ter que chamar outro método. Tudo Bacana. por tag Beleza. HTML. Fechado. Vamos fazer a animação vertical e ver como é que ela se Vou encerrar comporta? essa mensagem aqui, promocional. Um Ok. detalhe importante também, eu estou executando a minha animação ali. Aí eu simplesmente vou lá e encerro o meu programa. Ele para a animação e joga a mensagem de encerramento. Agora, essa questão, René, só para a gente voltar aqui, do abrir a aplicação e mostrar a mensagem de boas-vindas, fechar a aplicação e mostrar a mensagem de boas-vindas, você não teve que codificar nada no Delphi, Não. que é o aplicativo de exemplo, né? A própria DLL percebe que ela foi chamada, ela joga a mensagem. Isso mesmo. A DLL percebe que ela foi destruída e ela manda a mensagem antes de ser destruída, certo? Exatamente, não exige nenhuma linha de código. É só você configurar no XML, a Framework já faz tudo isso Bacana. sozinho. Em altíssimo nível. Vamos fazer uma vertical agora. Você vai mudar a tag de SH para SV, de Isso. vertical. O restante dos parâmetros continuam os mesmos, não? Continua o mesmo. Eu posso definir um timeout, posso definir a velocidade. Tá. Nesse caso aqui eu vou tirar. Tá bom, Vai ficar, quando eu não passo nenhum valor, ele fica sempre o default. legal. Então vamos salvar e vamos rodar. Uma observação, como eu não passei o timeout, a animação vai ficar em execução até você vida chamar inteira. o método, então até você encerrar a aplicação. Então, se eu encerro a aplicação, ele para a animação, joga o texto. Se eu chamo o método de encerrar, ele para. E se eu mandar um texto, também ele para, certo? Isso, exatamente. Bacana. Eu vou salvar aqui meu XML. E legal. Mandou mensagem de boas-vindas, próximo cliente. E agora inicia a animação pra gente. Tá aí. Bacana. Então tá aí, ó, mensagem promocional. Ele tá Essa rolando, né? Exatamente. Essa aqui eu posso passar até a tag de centralizar. O meu texto, como vocês podem ver, ele está aqui canto, né? nesse cantinho, né? na direita. Eu posso simplesmente pegar, passar uma tag para centralizar, o texto vai fazer o mesmo scroll, só que centralizado. Bacana. E aqui ele vai ficar até que eu mande um texto, ou eu encerre ou eu feche a aplicação. Isso mesmo, porque eu não defini nenhum timeout. Então ele vai ficar em execução. Bacana, René. Fantástico. Muito bom. Então, eu venho aqui, quero encerrar a minha mensagem. Encerrar a mensagem promocional, vou lá. Limpo o meu display. E tá aí. Bacana. Muito bom. Muito. Não tem nada demais, é só chamar os métodos sempre muito simples, sempre muito um nível muito alto de Integração, né? integração. Exatamente. Legal, René, ótimo. Pessoal, então essas são as funções, tem algumas outras aqui de registro para você poder alterar essas tags que você queira em tempo de execução de software. As alterações que nós fizemos aqui foram manuais, certo? Exatamente. Vale acrescentar que a questão de mensagem de boas-vindas e mensagem de encerramento não tem nenhum tipo de codificação, isso é automático, a própria DLL já chama para você isso aí já. Esse fonte em Delphi já está no site para você baixar e ver como é que foi codificado. Em breve vai ter um fonte em C#, VBNet, Java, PHP, todas as linguagens e wrappers aí que a gente suporta para a comunidade de desenvolvedores, legal? Existe um vídeo anterior a esse aqui, que é que são as características do TA Touchway, okay? Que é o nosso Touchway, que é o nosso PDV Touch. E no vídeo anterior a gente explica todas as características dele. Esse aqui nós dedicamos só para o display. Somente para os desenvolvedores ver como que é a chamada dos métodos, Exato. como funciona. René, obrigado. Imagina. Valeu, Obrigado. fantástico Até mais. trabalho. Obrigado, Falou, pessoal. Até mais. Tchau.